Entrevistas, hoje falando sobre formadores de lideranças do curso Mastermind, e os meus convidados são o diretor de Santa Catarina, Laércio dos Santos, e a representante na região de Criciúma, Ione da Luz. Muito obrigada por terem recebido o nosso convite, terem vindo participar do Sala de Entrevista. Sejam muito bem-vindos. É uma honra estar aqui, obrigado pelo convite para falarmos sobre o Mastermind nesse momento. É uma honra. Vamos começar então explicando o que é o Mastermind. Essa é uma pergunta muito gostosa de ser respondida, porque o Mastermind ele é um processo de desenvolvimento de pessoas. É um processo onde as pessoas elas buscam se melhorar como seres humanos em função daquilo que elas estão no seu dia a dia buscando, que é ser mais feliz, é ser melhores reconhecidas no seu dia a dia. E o Mastermind é isso, é transformar as pessoas em mentes de mestres, é agregar as pessoas em torno de um objetivo comum. E quando que surgiu o Mastermind e onde surgiu? O Mastermind ele surgiu a partir de uma pesquisa que um milionário americano, ele tinha uma curiosidade. Ele queria saber por que algumas pessoas se destacavam no mundo dos negócios, mesmo em condições semelhantes à de outras pessoas. Por que algumas pessoas recebiam os holofotes? E ele contratou um jornalista chamado Napoleão Hill para estudar o clube das pessoas bem-sucedidas. E esse jornalista, ele ao longo de 20 anos, ele estudou mais de 16 mil empresários. Dentre eles, algumas pessoas muito famosas, como Thomas Edison, Henry Ford e vários presidentes americanos, Eastman da Kodak e por aí afora. E ele identificou que as pessoas que mais têm sucesso na vida, elas têm 17 características em comum. Essas 17 características foram apresentadas em um livro, que é o livro A Lei do Triunfo, que hoje é considerado um dos maiores long-sellers da atualidade. O que é um long-seller? Long-seller são esses livros que todas as vezes passa ano, roda ano e são republicados. Assim como a Bíblia Sagrada e outros livros que são todos os anos publicados, porque eles não mudam, eles estão sempre atualizados. E quando ele terminou essa pesquisa, ele apresentou a pesquisa na Universidade de Harvard e, com a parceria da Universidade de Harvard, eles contextualizaram toda essa pesquisa, todo esse trabalho em um treinamento para empresários, para executivos e para pessoas que querem se tornar lideranças. Onde que existe uma maior concentração de líderes, ou seja, de pessoas que têm um destaque em âmbito Brasil ou qualquer outro país, onde há mais líderes? A gente pode se dizer que tem um lugar que tenha mais líderes? Essa é uma pergunta assim até desafiante, porque eu não sei exatamente se tem um local que tem mais líderes. Né? Hoje as pesquisas aí mostram, o Sebrae mostra através das suas pesquisas, que tem estados que lideram o ranking de criação de novas empresas. A criação de uma empresa significa dizer que tem algum líder ali que está buscando algo a mais. Né? Que a palavra liderança o líder é aquele que busca algo a mais, é aquele que indica um caminho. Então, quando a pessoa está buscando, criando uma nova empresa, então hoje a região sul ela é uma grande formadora. Lógico que não tem como comparar regiões até pela dimensão. Né? São Paulo, lógico, é um polo diferenciado, mas a região sul aqui hoje está muito bem cotada na formação de líderes. Em relação a líderes mundiais de grandes expressões, quem que a gente poderia citar? Hoje existem vários líderes, né? Barack Obama é um deles. Né? Barack Obama é um líder carismático, as pessoas gostam dele. A prova é o resultado dele, lógico que todo político tem o lado das pessoas que vão buscar derrubá-lo. Né? Diz que todos os campeões têm alguém que está querendo derrubar, né? Então, Barack Obama é um desses líderes. Ele encanta as pessoas, ele fala, ele é um líder que dá para ser seguido, com certeza. Tu questionou agora uma coisa, tu pontuou uma coisa agora que é bem interessante. Os líderes, eles sempre se destacam. É o caso da fruta. Tem uma fruta lá no alto, a gente sempre vai jogar uma pedra. Sempre queremos aquela lá do alto. Aquela do alto para ver se ela vai cair. Né? E dentre isso, outras caem e aquela não. A gente pode tomar isso como um exemplo, né, de liderança, que sempre vai ter alguém querendo puxar o tapete.
dessa liderança. Eu gosto de fazer uma analogia assim com um momento assim da concepção da vida humana, né? No momento da concepção, embora tenham vários genes disputando, só um é que nasce, né? E a gente já nasce com aquela sensação assim de que alguém está querendo derrubar a gente, né? Mas a gente é um grande campeão, porque a gente já venceu uma corrida lá naquele momento. Então, o líder sempre tem alguém querendo derrubar. A Ione, ela é representante aqui na região de Criciúma. Ione, de que forma que vocês capacitam as pessoas para se tornarem líderes? Nós começamos o nosso trabalho aqui na região sul já em 2011, quando formamos a primeira turma aberta, né? Formada por vários líderes de várias empresas daqui da região de Criciúma. Neste ano de 2012, nós formamos mais 7 turmas, né? Sendo que 2 turmas em company. A gente também trabalha com turmas geradas dentro da própria empresa. E todo o trabalho que é feito na Mastermind, nós trabalhamos para que as pessoas encontrem o sucesso, né? O sucesso na sua liderança, o sucesso na sua vida pessoal, na sua vida profissional. É claro que a Mastermind é uma escola de executivos e negócio, né? Mas ela busca desenvolver a pessoa como um ser, porque se nós encontramos a nossa liderança, o nosso sucesso pessoal, isso vai ser transferido para o seu lado profissional, né? E, consequentemente, o seu financeiro também. Então, nós trabalhamos de forma prática, né? Fazendo com que a pessoa coloque para fora o conhecimento que ela tem e ela descubra novas atitudes, novas habilidades, que ela consiga desenvolver novos hábitos, né? Dessa forma que ela vai encontrar o sucesso tanto na sua liderança profissional quanto pessoal. Tu disse agora que trabalham também com a questão in company, né? Que são nas empresas. De que forma são trabalhadas? Tem a questão da empresa e tem também o curso que é dado para as pessoas para se formar novos líderes. Quando dentro de uma empresa, quando nós fazemos um trabalho dentro da empresa, a gente leva muito em conta os objetivos que a empresa tem. Certo. Então, dentro de uma empresa, muitas vezes, quando nos contratam, eles vêm buscando melhor relacionamento dentro da empresa, vêm buscando melhores resultados comerciais, em vendas, ou às vezes até fazer com que os seus líderes consigam lidar melhor com as situações do dia a dia. Porque o líder, ele tem conflitos para administrar, ele tem resultados para buscar e, ao mesmo tempo, ele tem uma gama de pessoas e cada uma delas é diferente. Ele tem que saber motivar cada uma delas, ele tem que saber o que vai motivar, o que vai encantar cada uma delas, porque senão ele se arrisca a não ser um líder que traz resultado. E o mundo hoje ele é ingrato, ele não permite que você não traga resultado. Então, como líder, o líder está sempre avaliado. Uhum. Em Criciúma e região, quantas pessoas mais ou menos já foram formadas? 200 pessoas passaram pelo treinamento Mastermind desde setembro de 2011. Isso, 1 ano e meio mais ou menos, né? E antes de começar o programa, a gente estava discutindo a questão do Brasil. Quantas pessoas ou quantas turmas participam do curso ao longo do ano? Hoje no Brasil, nós temos, o Mastermind ele está consolidado em 22 estados. Nós temos filiais em 22 estados, em cada estado aí, muitas vezes ele é dividido em 5, 6 escritórios regionais, como é o caso aqui em Santa Catarina, que tem tem no Oeste, tem no Vale do Rio, ali de Rio do Sul, tem em Joinville, Balneário Camboriú, Florianópolis, aqui em Criciúma. Rio Grande do Sul também tem vários escritórios e hoje nós formamos algo em torno aí de 6.000 pessoas por ano no Brasil. Nós estamos falando de formação de líderes, ou seja, na moldagem de um líder, mas a pessoa já nasce líder? Ela já tem esse dom, já vem com ela? Essa é uma pergunta que sempre é feita quando as pessoas falam em liderança, né? Porque a gente cresce ouvindo alguns tabus dos nossos pais. Que o líder nasce pronto, que isso é meio genético. E eu costumo dizer assim, existe uma carga genética? Existe.
Mas não é uma carga apenas genética em função dos genes, mas da formação cultural da criança. Se eu estimulo o meu filho a tomar decisões, a ter iniciativa, eu estou ensinando ele a ser líder. Não necessariamente eu tenha sido um grande líder. Então, existe uma carga genética quando o pai passa uma formação cultural para... As escolas hoje, elas buscam trabalhar um pouco da liderança. Né? Se a gente for analisar 30, 40 anos atrás, tinha uma pessoa que se destacava. Aquele que era mais brincalhão era o líder da turma. E aquele era o líder da turma todos os anos, porque ele era o mais brincalhão. Ele se destacava. O que ele tinha? Iniciativa. Porque a iniciativa? Porque a iniciativa e a liderança, são termos associados. Não tem como existir um líder que não tem iniciativa. Eu costumo dizer dentro das empresas, quer promover alguém, descubra se essa pessoa tem iniciativa. Se essa pessoa tem iniciativa, ele poderá ser um grande líder. Se ele não tem iniciativa, ele vai ser um excelente funcionário, mas talvez não seja um grande líder. Né? Então, essa questão do líder nascer pronto, pode ter sim. Agora, o grande desafio é que a liderança é uma formação da vida inteira. Nós vamos construindo. Para descobrir um líder dentro de uma empresa, o dono da empresa também tem que ser uma liderança muito forte para ter esse olhar, essa percepção de avaliar quem é capaz de ser um líder. Por isso que é onde o Mastermind faz a diferença. Porque nós vamos lá do dono da empresa, no empresário, no empreendedor e colocamos ferramentas para ele identificar quem são cada um dos seus membros. O que cada um faz, o que cada um tem de bom e como melhorar. Porque não adianta só dizer o que cada um precisa melhorar, tem que saber como. E o Mastermind ele é muito eficaz nisso. Hoje nós temos um índice de 98,7% de satisfação dentro das nossas turmas, sabe? Então, quer dizer, de cada 100 pessoas, 1,3 pessoas não ficam tão satisfeitas. Então, é um índice altíssimo para treinamentos. Nós somos avaliados por um grupo de instrutores, de professores da USP, sobre avaliação de treinamentos. E aí, o que acontece? O líder vai lá, o empresário, o proprietário de uma empresa, ele se prepara e aí ele leva o Mastermind para dentro das suas empresas. E é o que tem acontecido aqui com os grupos in companies. A pessoa traz o treinamento e depois ele leva para dentro da empresa. Porque ele diz assim, se eu melhorei, a minha equipe também vai melhorar. Ah, isso é verdade. Antes da gente ir para o intervalo, Ione, de que forma que as pessoas podem encontrar o curso Mastermind aqui na região de Criciúma? Posso dar o site, né? Fica à vontade. Colocando mastermindbr.com, você vai acessar o nosso site, né? E pelos telefones também, 8447-0424, né? Sendo 48 aqui da região, né? E o telefone do Laércio, 9998-3102. As aulas são semanais? Como que funciona? Elas acontecem uma vez por semana. Né? A gente marca um dia, se for nas segundas, nas terças, para ter uma sequência. Né? E é um período necessário para que aquilo que a gente viu em sala possa ser posto em prática. Né? O participante sai de lá orientado para resultado. Ele não tem, nós não trabalhamos com conhecimento parte didática, assim como a faculdade trabalha, como as escolas trabalham. Nós trabalhamos com o prático. Né? Então, as atividades que ele vai desenvolver durante a semana são práticas, visando o desenvolvimento dele. E ele vai trazer na outra semana para a classe. Então, por isso, nós precisamos de uma semana. Quando chega no final do treinamento, com certeza, a pessoa que entrou não é a pessoa que sai. Lá no meio do treinamento, inclusive, a gente já ouve, né, dos participantes com muito orgulho, com muita satisfação, né, de poder ouvir do participante dizer que já mudou a sua vida, que já mudou a sua comunicação, que já mudou as suas relações e que teve muitos dos seus objetivos já alcançados. Então, a gente fica bastante feliz. E é necessário, para isso, uma semana de intervalo.
Acredito mesmo que deva ser bastante gratificante. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente vai saber como ser líder, de que forma colocar em prática e se a timidez pode ser um empecilho. Se eu sou você, eu não saio daí porque o intervalo é rapidinho. Sala de entrevistas de volta falando sobre formação de liderança com os meus convidados Laércio e Ione. De que forma o Mastermind chegou ao Brasil e quando chegou no Brasil? O Mastermind, ele chegou no Brasil há 11 anos. De 11 anos para cá, foi através de um empreendedor, que hoje ele é catarinense, hoje mora no interior de São Paulo, que é o Jamil Albuquerque, é escritor, ele tem 3 livros lançados, todos na área comportamental, formação de líderes, larga experiência, e ele foi aos pouquinhos buscando pessoas que também têm essa experiência para formar parcerias. Então hoje um instrutor Mastermind, ele passa por um processo anual de treinamento, ele é recertificado, os instrutores eles passaram por uma certificação pela Universidade da Califórnia, passaram por uma certificação pela Fundação Napoleão Hill, que é a detentora da marca Napoleão Hill, porque todos os nossos trabalhos, eles têm como base a filosofia do livro A Lei do Triunfo. O livro A Lei do Triunfo, ele foi escrito em 1928 e ele foi o resultado da pesquisa com 16 mil empresários. E esse livro, até hoje, ele é um dos livros que os psicólogos utilizam para trabalhar, porque... Foi o Jamil quem escreveu A Lei do Triunfo aqui. O que acontece é que existe o livro A Lei do Triunfo escrito por Napoleão Hill. Sim. No entanto, hoje o brasileiro ele já está mais exigente. Ele já não está mais aceitando terminologias de outros países. O brasileiro hoje ele já está grande o suficiente para ele também ser exemplo para o mundo. Então, o que nós conseguimos? Pela flexibilidade que nós conseguimos com a Fundação Napoleão Hill, nós conseguimos autorização para reescrever o livro com exemplos de pessoas brasileiras. Porque o livro tem aí quase um século. A pesquisa tem mais de um século. Então, muitos termos, muitas pessoas não fazem parte do nosso dia a dia. Então não adianta a gente ler, às vezes, um nome que para nós não diz muita coisa. Muitas pessoas também nem sabem, às vezes, uma pessoa que pega um livro não sabe de quem está falando, fala, é um líder, mas não tem aquele contato, aquela coisa de, vou seguir os conceitos desta pessoa, né? Tem um exemplo que eu gosto de comentar, John Rockefeller. John Rockefeller era um grande líder, um grande empresário, família poderosa no mundo, não é nem americana, no mundo até hoje. Mas ninguém sabe quem é John Rockefeller. Poucas pessoas vão saber. É verdade. Né? Você lê algo do John Rockefeller, lá num livro que foi escrito em 1928, ele não diz nada para você. Agora você ouvir histórias, por exemplo, de Antônio Hermílio de Moraes, Ayrton Senna, Cenoura Bravanel e por aí, pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, fica muito mais fácil para você se identificar. Então o livro ele foi reescrito com exemplos de pessoas brasileiras. Exemplos, às vezes, até que você viu no jornal, uma matéria, o comentário da pessoa, que você pode acessar e ver que aquilo é real. Não é um pensamento vago que saiu da cabeça de alguém. Ele é real. E por isso que ele, lógico, foi todo escrito numa linguagem acessível. Porque um livro escrito em 1928 também, ele tem termos rebuscados, termos que às vezes a gente nem tem bem ideia do que é. Né? Algumas profissões que a gente fala hoje, as pessoas dizem, peraí, que profissão é essa? O que esse cara fazia? Então, hoje o livro foi atualizado. Hoje ele foi reescrito e todos os nossos treinamentos ele tem como base essa filosofia que foi defendida em Harvard como uma tese. Se a gente fosse falar agora de uma pessoa tímida, ela consegue se tornar um grande líder ou a timidez se torna um empecilho? Tem que pensar na timidez como um desafio. Né? A timidez ela pode ser um desafio, mas ela também pode ser superada.
né? Se você toma o conhecimento que é tímido e resolve enfrentar esse desafio, você tem muita ferramenta que vão te ajudar. O treinamento Mastermind, nesse ponto, ele é muito eficaz. As pessoas passam por um processo lento, seguro, onde a pessoa consegue romper a sua timidez e consegue sentir que está evoluindo a ponto de até mudar a sua vida. Muitas pessoas que passaram pelo treinamento jamais imaginaram, por exemplo, seguir uma carreira política. E saíram do treinamento com um objetivo escrito: eu vou ser vereador, eu vou ser prefeito. Estávamos agora, final de semana, numa cidade aqui no interior de Santa Catarina, com uma pessoa que foi exatamente assim. Ela fez o treinamento há coisa de 10 anos atrás. E hoje ela é vereadora da cidade pela segunda vez. Mas é a questão da atitude. Da atitude. Se a pessoa tem a atitude, ela rompe a timidez. Porque normalmente o tímido ele é muito quieto, deixa as coisas acontecerem para depois se manifestar. Então isso pode ser quebrado. Nós temos assim, dentro do treinamento Mastermind, nós trabalhamos muito a comunicação. E nós temos o exemplo até, inclusive, há pouco antes de vir para cá, nós estávamos numa reunião com alguns participantes, né, de outras turmas. E ele nos colocou que se numa reunião daquela ali, em outros momentos, ele ia tremer e não ia falar. Mas que durante essa semana ele tinha liderado, né, no caso, uma reunião com 500 pessoas. E para ele foi uma grande satisfação. Essa era a minha pergunta. Às vezes um líder se torna líder, mas aí se coloca diante de uma plateia enorme. Pode causar aquele bloqueio na hora? Esse participante, ele foi até interessante, porque quando ele chegou no treinamento, ele foi se apresentar, a mão dele fazia assim, sabe? Ele não conseguia falar mal e mal o nome dele. E hoje ele compartilha com a gente, olha, antes do treinamento, nós estávamos ali em 7 ou 8 pessoas numa rodinha conversando, e ele disse assim, antes do treinamento aqui já ia ser difícil de eu falar. E agora ele fez uma reunião na empresa dele com clientes, com fornecedores, tinha 500 pessoas, ele foi lá e falou. Ele disse assim, me senti bem. Porque essa é a sensação que as pessoas têm quando elas rompem o medo. O medo causa tudo, né, para a pessoa, não só para líder, mas como para qualquer outra pessoa. Porque a timidez, ela tem muito dessa questão de o que as pessoas vão pensar de mim. Isso é. E isso faz com que ela se bloqueie e fique escondidinha. Porque vai que eu falo errado, o que as pessoas vão pensar de mim? Vai que eu não consiga falar, o que as pessoas vão falar de mim? Vai que me dê um branco, o que as pessoas vão falar de mim? E o treinamento Mastermind, ele vai dando ferramenta para que as pessoas possam superar isso. E a timidez, dependendo da situação, como você mesmo disse, o que as pessoas vão falar, ela fala alguma coisa de errado, hoje fala depois também, por causa desse medo, que acaba virando um trauma também, né? Aí ela se bloqueia, não se permite, não abre mais. E aí ela não cresce dentro da empresa, por exemplo, porque ela vai numa reunião, ela entra muda e sai calada. E se alguém olhar a filmagem da reunião, perguntar para ela, por que essa pessoa participou da reunião? Ela entrou, não falou nada, só assinou o livro de presença. É verdade. Né? E às vezes uma pessoa dessa tem uma ótima ideia, mas não fala. Tu disse no começo do Sala de Entrevistas que um líder ele tem 17 características? 17 características. Quais são algumas delas? Eu costumo, assim, a primeira característica que um líder precisa ter, ele precisa saber para onde ele vai. Ele tem que ter bem claro o que ele quer da vida dele. Um líder, ele consegue tudo que ele quer? Opa, essa é uma pergunta importante. Se ele tiver muita atitude, se ele tiver respeito pelas pessoas, se ele tiver carisma, se ele souber lidar com as situações que acontecem no dia a dia, eu não digo consegue tudo o que ele quer, mas ele consegue muita coisa. Desde que ele saiba respeitar as pessoas. Porque também tem que pensar assim, não é o conseguir o que quer, é manter o que consegue. Porque a história está cheia de exemplos de líderes que conseguiram o que queriam, mas não conseguiram manter o que queriam, o que conseguiram. Se a gente for analisar, Hitler foi um cara que não tem como dizer que ele não foi um líder. Ele movimentou um país inteiro.
mas depois que ele conseguiu o que queria, não conseguiu manter. É verdade. Porque faltou estrutura do líder, faltou o respeito, faltou o amor pelas pessoas, e isso o líder precisa ter. Voltando nas características, quais seriam algumas? Cita 3. Primeiro, ter um objetivo bem definido. Outro, ter uma personalidade agradável. Ele precisa ter uma personalidade agradável e confiança em si mesmo. Essa questão de ser agradável, eu acho que é o que mais pesa, né? Porque até o líder, ele serve de exemplo para muitas pessoas. Se ele for desagradável, acaba por ali, ninguém mais quer ser espelho dele, né? Sim, ninguém quer seguir um líder que tem medo. Ninguém quer seguir um líder que titubeia na hora de tomar uma decisão. Ninguém quer seguir um líder que só sai dando chicotada. As pessoas querem seguir um líder que seja um exemplo. As pessoas querem seguir alguém que tenha algo a ensinar. As pessoas querem seguir as pessoas que querem se relacionar bem com as pessoas. E o líder precisa saber disso. Ele precisa também saber buscar o resultado. E às vezes, para encontrar um resultado, ele tem que tomar atitudes que as pessoas talvez não gostem muito. Mas há todo um planejamento, então. Eu quero isso, vou desenvolver isso para chegar ao resultado assim. Isso. Técnicas. Existem procedimentos que, se ele seguir adequadamente, por isso que o Mastermind ele acaba trazendo um resultado, porque ele repassa técnicas para as pessoas serem mais agradáveis. Como é que eu, com um passo a passo, posso conseguir ser uma pessoa mais agradável? Vamos dar como exemplo as pessoas que mais a gente ama na vida, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, são as pessoas que mais a gente pisa na bola. É verdade. Né? A gente ama os nossos pais, a esposa, filhos, e são as pessoas que mais a gente pisoteia. Verdade. Se dentro do ambiente de trabalho a gente discute com alguém, logo depois a gente já vai pedir desculpa. Ou se a gente se sente muito forte, nem isso faz. Isso é verdade. Uma pesquisa da Universidade Duke, nos Estados Unidos, fala que 40% das nossas atividades diárias, elas são hábitos. Né? Então, é como se nós tivéssemos 9 horas por dia num piloto automático. E aí que a Mastermind entra, né? Para que a gente possa fazer dos nossos hábitos, que os nossos hábitos nos levem ao sucesso e não ao fracasso. Porque se nós tivermos durante o dia hábitos que só nos levam a fracasso, precisamos mudar os nossos hábitos, precisamos sair da nossa zona de conforto, né, e visualizar o que precisa ser mudado. E dentro da classe Mastermind, a gente consegue visualizar isso. E ali, até falando uma dessas características que ela comentou agora, uma das características que o líder precisa ter é ele trabalhar uma lei máxima do êxito, que é a força cósmica do hábito. E às vezes as pessoas perguntam, como é que eu vou adquirir um novo hábito? Ela tem que trocar um hábito velho por um hábito novo. Nós não temos novos hábitos, nós precisamos trocar os hábitos que temos. Se uma pessoa quer ter o hábito, por exemplo, de estudar, e hoje ele joga bola todo dia à noite, ele tem que trocar o hábito de jogar bola pelo hábito de estudar. Se ele quer ter um hábito de começar a caminhar todo dia às 6 horas da manhã, ele tem que trocar o hábito de dormir até às 7 por 1 hora de caminhada. Então os hábitos são trocados. Um que talvez eu possa trocar, que posso descartar, por um que vai me agregar algo bom. Para a gente poder finalizar, resumidamente, eu quero ouvir dos dois. Quais seriam as dicas para alguém que queira ser líder, tenha atitude e coloque isso em prática? Começando por você, Ione. Primeiro de tudo, a pessoa precisa entender que a mudança começa a partir dela. Se nós queremos mudar o mundo, nós precisamos primeiro mudar a nós mesmos. E se a pessoa estiver disposta a isso, com certeza ela vai ser um grande líder. E para você, Márcio? Para a pessoa ser um grande líder, ela tem que querer ser um grande líder. Ela precisa ter um objetivo bem definido na vida. Ela precisa confiar em si mesmo. E ela precisa fazer o Mastermind. Com certeza, para poder moldar e aprender a ser um grande líder. Exatamente. Porque Mastermind é a habilidade de agregar outras pessoas em torno de um objetivo comum.
Ser um mastermind é fazer isso, é agregar as pessoas. Quando eu digo ela precisa fazer o mastermind, porque ela, a partir do momento que ela consegue envolver as pessoas num projeto, num objetivo, seja pessoal ou profissional, ela está exercendo o papel da liderança. Laércio, muito obrigada. Ione, muito obrigada. O nosso tempo é curto, a gente teria várias coisas para abordar, meia hora é muito pouco, mas a gente se coloca à disposição quando quiserem vir também novamente para a gente abordar outros assuntos. A porta aqui da TV Primavera, do Sala de Entrevistas, está sempre à disposição e aberta para vocês. E foi um prazer, uma honra estar aqui, agradecemos a oportunidade. A gente é que agradece. Muito obrigada. Se você quer ser um líder, então foco e atitude, que com certeza você colocará em prática e será uma liderança. O Sala de Entrevistas de hoje fica por aqui. Outros assuntos serão abordados na semana que vem. Até mais!